Isto é a Califórnia. Antes vista como a personificação do sonho americano, hoje parece ser tudo menos isso. A Califórnia abriga a maior população de pessoas em situação de rua do país, um dos sintomas mais visíveis das crises duplas de moradia e de pessoas em situação de rua do estado. Em cidades como Los Angeles, São Francisco e San Diego, o custo de vida disparou, tornando cada vez mais difícil para os moradores conseguirem pagar até mesmo pelas necessidades básicas. O preço médio de uma casa na Califórnia subiu para mais de 910 mil em 2025, quase o triplo da média nacional. Os pagamentos mensais de uma casa média já atingem quase 5.900, aumento de 82% desde 2020. Enquanto isso, o índice de custo de vida do estado está em 144,7, o terceiro mais alto do país. O número de pessoas em situação de rua chegou a níveis alarmantes, somando 24% do sem-teto do país. Em São Francisco, a população em situação de rua aumentou 7% em 2024, ultrapassando 8 mil pessoas. Apesar dos esforços, a resistência a novos empreendimentos e reformas de zoneamento ainda dificulta o progresso. Como resultado, a diferença entre os ricos e os que lutam para sobreviver aumenta, levando muitos a buscar oportunidades em outros lugares e fazendo com que muitos questionem se o sonho californiano ainda é realmente possível. Mas como chegamos a esse ponto? Bem, precisamos voltar no tempo para entender. Mas para resumir o contexto histórico, podemos começar quando Hollywood transformou Los Angeles na capital mundial do cinema. A indústria, que inicialmente ficava em Nova Jersey, mudou-se para a Califórnia na década de 1910 para escapar do monopólio de Thomas Edison sobre o setor, com todas as suas patentes de produção cinematográfica. Los Angeles tinha tribunais flexíveis, sol o ano todo e terrenos variados, ideal para filmagens contínuas. Então decidiu-se que esse seria o destino. Em 1920, Hollywood produzia quase todos os filmes dos Estados Unidos da América e gerava 80% da receita mundial do setor. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Califórnia virou o epicentro do boom americano. Contratos federais cresceram, fábricas em Los Angeles faziam bombardeiros, estaleiros em San Diego construíam navios e a Bahia cuidava da logística do Pacífico. A Califórnia respondeu por 17% da produção de guerra dos Estados Unidos da América e recebeu 10% dos gastos com defesa. Isso trouxe empregos, infraestrutura e oportunidades, que continuaram até durante a Guerra Fria. Universidades como Berkeley e Universidade da Califórnia, em Los Angeles, cresceram. Os subúrbios cresceram ao longo das rodovias criadas pelo Ato Federal de Auxílio Rodoviário de 1956. As casas eram acessíveis, as universidades públicas eram praticamente gratuitas. De 1940 a 1960, a população do estado mais que dobrou, de 7 milhões para mais de 15 milhões. Depois veio o Vale do Silício. As bolsas de pesquisa militar e parcerias da Stanford impulsionaram empresas como Hewlett-Packard e Fairchild Semiconductor. A região virou um polo para dinheiro da defesa, talentos e capital de risco. Apple, Oracle, Intel, todas elas cresceram a partir desse ecossistema. Nos anos 1990, o Vale do Silício reunia algumas das empresas mais valiosas do mundo. A agricultura também transformou o estado. O Vale Central da Califórnia tornou-se uma das áreas agrícolas mais produtivas do mundo devido a grandes projetos públicos de irrigação. O meio oeste é conhecido pela agricultura, mas a Califórnia é ainda maior. O estado tem os 9 principais condados agrícolas do país, com os 3 primeiros no Vale de São Joaquim, centro da Califórnia. Em 1971, a Califórnia havia ultrapassado Nova York como a maior economia estadual do país. E nunca mais olhou para trás. Hoje, se a Califórnia fosse um país, teria a 4ª maior economia do mundo, superando Japão e Reino Unido. Esse era o sonho californiano. Economia em expansão, educação acessível e vida de classe média baseada no crescimento. Mas o crescimento precisa de espaço. E foi aí que as rachaduras começaram a aparecer. Tudo começou no início dos anos 1970, mas antes de ser visível, era político. 2 dos políticos republicanos mais conhecidos da Califórnia, Richard Nixon e Ronald Reagan, influenciaram a política nacional de habitação e investimento público na época. Em 1973,
o governo de Richard Nixon congelou todos os novos gastos com habitação subsidiada pelo governo federal, uma medida que efetivamente encerrou a era do desenvolvimento de habitação pública em grande escala. O que era para ser uma moratória temporária virou política permanente, trocando o financiamento à construção por vouchers limitados e deixando as cidades sozinhas. Ronald Reagan aprofundou esse desmonte. Como governador da Califórnia de 1967 a 1975, Ronald Reagan tentou reduzir o financiamento do ensino superior e pressionou pela cobrança de mensalidades em universidades que antes eram gratuitas. Como presidente, Ronald Reagan reduziu quase 80% do orçamento do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano entre 1980 e 1988, cortando o apoio federal à habitação. O mercado privado, sem incentivos ou subsídios, tinha poucos motivos para construir moradias para locatários de baixa renda. Na época, a população estava crescendo rapidamente, mas a construção de moradias já estava desacelerando completamente. Para entender o ocorrido, além das grandes escolhas políticas, é preciso analisar as forças visíveis que mudaram a trajetória do Estado. Primeiro, as cidades começaram a limitar a densidade das novas moradias, zoneando grandes áreas apenas para casas unifamiliares. Depois, vieram as regulamentações ambientais que dificultaram o desenvolvimento de terras, apesar de importantes. Por fim, moradores passaram a exigir mais controle sobre construções em seus bairros. Essas tendências mudaram silenciosamente o crescimento do Estado. Os efeitos surgiram lentamente, mas na década de 2010 a escassez se tornou inegável. De 2012 a 2017, a Califórnia criou só uma nova moradia para cada 5 novos moradores. Na Bahia, a proporção era ainda pior. Criaram 7 vezes mais empregos que moradias. A maioria desses empregos era em tecnologia, em cidades costeiras com pouca habitação. De 2012 a 2017, só São Francisco adicionou 400 mil empregos, mas emitiu apenas 60 mil permissões para habitação. Esse desequilíbrio elevou os preços. Em 2017, o preço médio de uma casa na Califórnia era mais de 2,5 vezes o valor da média dos Estados Unidos. Nas áreas costeiras, onde mais empregos surgiram desde a Grande Recessão, a escassez era ainda pior. Em 2018, a Califórnia ocupava o 49º lugar em unidades habitacionais por residente. Em 2023, a acessibilidade à moradia foi a menor em 16 anos. Só 16% dos californianos podiam comprar uma casa com preço médio. Em San Mateo e Santa Clara, compradores precisavam de rendas anuais de $500 e $4 mil americanos e dólares americanos 450 e 1 mil para entrar no mercado. A partir de 2025, especialistas estimam que a Califórnia precisará de quase 3,85 milhões de novas moradias, cerca de 27% do total do estado, para resolver a escassez. Se o estado não quadruplicar o ritmo de construção, preços e aluguéis continuarão subindo. Índia agora é o segundo estado mais caro dos Estados Unidos em custos de moradia. Não se trata só de construir mais, mas também se as cidades têm permissão para isso. Analisando as 3 forças que moldaram o impasse habitacional da Califórnia desde os anos 70, zoneamento restritivo, restrições ambientais e resistência local, todas ainda definem o sistema atualmente. Veja o zoneamento. Leis modernas, criadas na Europa do século XIX, separavam indústria e residências. Mas na Califórnia elas mudaram. Em 2024, estudo do Instituto de Exclusão e Pertencimento da Universidade da Califórnia, Berkeley, revelou que quase 96% da terra residencial do estado é para casas unifamiliares. Mesmo sem as áreas rurais não incorporadas, ainda são 82%. Na maioria dos bairros, só é permitido construir casas isoladas, sem duplex, sem quadruplex, sem apartamentos. Mesmo em áreas com boas escolas, acesso a transporte público e mercados de trabalho em crescimento, a densidade é bloqueada por padrão. Esse zoneamento tem efeitos. Quando cidades proíbem novas moradias, os preços aumentam. Menos casas são construídas, deslocamentos aumentam e jovens de baixa renda acabam excluídos. Em 2025,
Bloomberg traçou um forte contraste entre São Francisco e Austin. Enquanto os aluguéis subiram em São Francisco, Austin teve queda de 22% desde meados de 2023. Os líderes locais fizeram o que cidades da Califórnia resistem. Aumentaram a densidade, reduziram exigências de estacionamento e simplificaram a construção. O desenvolvimento cresceu e os preços caíram. Em locais como São Francisco, onde o zoneamento é rígido e permissões demoram anos, essa ideia ainda é mais teórica do que prática. Depois, há as questões ambientais. A Lei de Qualidade Ambiental da Califórnia, ou Lei de Qualidade Ambiental da Califórnia, foi aprovada em 1970 para proteger os ecossistemas de desenvolvimentos prejudiciais. Com o tempo, virou ferramenta de atrasos. Projetos costumam enfrentar processos não por danos ambientais, mas por questões como estacionamento ou trânsito. De acordo com o Escritório de Análise Legislativa, os recursos do Lei de Qualidade Ambiental da Califórnia atrasam os projetos em uma média de 2,5 anos nas 10 maiores cidades do estado, e apenas cerca de 13% das ações judiciais do Lei de Qualidade Ambiental da Califórnia vem de grupos ambientais. A maioria é movida por grupos com outras agendas, como incorporadoras e empresas imobiliárias concorrentes. Depois tem a política tributária. Por causa da Proposição 13, cidades priorizam projetos comerciais, como shoppings e concessionárias, que geram mais receita que novas casas, levando governos locais a favorecer o que rende mais, não o que supre a demanda habitacional. A cidade de Brisbane soube que um empreendimento comercial renderia 9 milhões de dólares por ano. Já uma opção com mais moradias arrecadaria só 1 milhão. Na costa, a Comissão Costeira da Califórnia impõe outra restrição, limitando o desenvolvimento a até meia milha do interior, ou 5 milhas em casos especiais. Criada para garantir acesso público às praias, a comissão agora tem autoridade quase judicial sobre o zoneamento de alguns dos imóveis mais valiosos do estado. Seu alcance já bloqueou propostas de moradia na costa, como 895 casas no condado de Orange, 50 para pessoas com deficiência em Half Moon Bay e 400 apartamentos no condado de Ventura. Pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles constataram que casas em sua jurisdição custam 20% mais que imóveis semelhantes fora dela, principalmente pela oferta restrita. Estudo da University of California. Santa Bárbara mostrou que limites da comissão elevam preços, favorecendo proprietários e excluindo locatários e novos compradores. Ela foi chamada de a maior autoridade de uso da terra nos Estados Unidos da América, e suas políticas geralmente refletem as prioridades da liderança estadual, que ainda a defende como essencial para a proteção ambiental. Tudo isso limita o que pode ser construído, onde e com que rapidez. Mesmo aprovados, os projetos muitas vezes enfrentam resistência de pessoas que não querem comprá-los. É aí que o Not in My Backyard aparece. Not in My Backyard, sigla de Not in My Backyard, refere-se a grupos locais que costumam barrar projetos de habitação acessível. O NIMBYismo virou uma das maiores barreiras à habitação na Califórnia e nos Estados Unidos. Moradores costumam usar preocupações com trânsito, densidade ou caráter do bairro para se opor a novos empreendimentos. Por trás dessas preocupações, a resistência geral à mudança e frequentam Downbas, Titol e, frequentemente, a novos moradores. Em São Francisco, coalizões Not in My Backyard atrasam projetos habitacionais na cidade. Em 2024, eles se opuseram às propostas 950 e 5.088 da rua Samsung. Pressionaram por limites de densidade em bairros ricos como Cow Hollow e Marina e bloquearam planos para 24 novas casas em Pacific Heights, citando preocupações ambientais. Esses bairros não recebem novas habitações há décadas. Grupos como Califórnia Habitável levaram essa oposição para todo o estado. Fundada em 2018, a organização se destacou ao ajudar a derrubar o projeto de lei do Senado 827, que legalizaria mais habitações próximas ao transporte público. Eles também se opuseram ao SB 50, que queria liberar quadraplexos em bairros unifamiliares. A Califórnia Habitável nega a crise habitacional e apoia políticas de crescimento lento.
políticas que preservam baixa densidade, altos preços e exclusão. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, afirmou que o NIMBYismo está destruindo o estado. Outro fator fundamental para o motivo de viver na Califórnia estar se tornando impossível é a crise energética. Os custos de energia na Califórnia estão entre os mais altos do país. Em março de 2025, os californianos pagam em média 31,6 centavos por quilowatt-hora pela eletricidade residencial, quase o dobro da média nacional de 16,3 centavos. Em alguns condados, as tarifas já ultrapassaram 40 centavos. O estado prometeu fornecer 100% de eletricidade limpa até 2045, segundo o projeto de lei do Senado, SENC. Atingir essa meta exige expandir fontes renováveis, solar, eólica, baterias, mantendo uma rede elétrica antiga. Essa rede faz parte do problema. Mais de 70% das linhas de transmissão e transformadores da Califórnia têm mais de 25 anos. O sistema foi feito para usinas centralizadas de fósseis, não para geração distribuída de solar e eólica. Quando o fornecimento cai à noite, concessionárias importam energia, elevando custos. Os apagões de 2020 ganharam destaque nacional, mas até hoje, novas linhas de transmissão estão atoladas em atrasos. Depois, há a estrutura das concessionárias. Pacific Gas and Electric, maior da Califórnia e monopólio lucrativo, atende 16 milhões de pessoas no centro e norte do estado. Após dólares americanos, 30 bilhões em responsabilidades por incêndios e falência em 2019, a PGE aumentou tarifas. Em 2024, as tarifas residenciais da concessionária são de 46,8 centavos por quilowatt-hora, quase o triplo da média nacional. A média na Califórnia ainda é 105% maior que a nacional. Além disso, há sobretaxas de interesse público para financiar prevenção de incêndios florestais, incentivos à energia solar e programas para famílias de baixa renda. Essas iniciativas são importantes, mas aumentam bilhões nas contas dos consumidores. Como muitas dessas taxas são fixas ou inevitáveis, até famílias que consomem pouca eletricidade pagam mais do que o esperado. Mesmo assim, diferentemente do Texas ou Arizona, a Califórnia impõe grandes barreiras ao desenvolvimento de novas fontes de energia. Os processos de revisão ambiental sob a Lei de Qualidade Ambiental da Califórnia, a mesma lei que atrasa a construção de moradias, podem atrasar projetos de energia solar e armazenamento de baterias por anos. Ironicamente, isso significa que o avanço da energia limpa na Califórnia é parcialmente prejudicado pela própria burocracia do estado. Custos elevados de moradia e energia aumentam a desigualdade, levam pessoas à rua e forçam relocação. A crise habitacional elevou em 6 pontos percentuais a pobreza no estado e gerou alguns dos trajetos mais longos do país. A Califórnia tem a maior taxa de pobreza dos Estados Unidos, da América, 18,9%, segundo a medida suplementar de pobreza, considerada mais precisa que a oficial. Diferente da oficial, a medida suplementar considera a renda após impostos, ajusta custos locais como moradia e inclui benefícios como vale alimentação e créditos fiscais. Essa pressão está levando trabalhadores primeiro ao interior e depois para fora do estado. O chamado êxodo da Califórnia faz com que centenas de milhares de americanos deixem o estado anualmente, migrando para locais mais acessíveis como Texas, Arizona e Nevada. Ela frequentemente ocupa o primeiro lugar em perdas líquidas de migração interna. E das 20 principais cidades em número de mudanças de saída no país, a Califórnia representa 7 delas. Hoje, as cidades com mais supercomutadores, que viajam 90 minutos ou mais em cada trajeto, não são Los Angeles ou São Francisco, e sim Stockton, Modesto e Riverside. Esses trabalhadores ainda dependem dos centros de emprego costeiros, porém foram afastados pelos altos custos de moradia. Essa expansão urbana tem consequências ambientais. Com a rede elétrica da Califórnia amplamente descarbonizada, o transporte agora é a maior fonte de emissões do estado. Deslocamentos longos geram mais direção, trânsito, custos e carbono. Especialistas em planejamento urbano indicam que construir de forma mais densa em áreas existentes é a melhor forma de reduzir emissões. Porém,
O zoneamento restritivo e a resistência dos NIMBYs ainda impedem esse avanço. Isso é ainda mais claro na luta da Califórnia contra a falta de moradia. A resistência local vai além de se opor a novas moradias. Ela também atinge abrigos e serviços para pessoas em situação de rua. Com restrições de zoneamento, audiências públicas e recursos legais, coalizões Not in My Backyard atrasaram ou barraram vários projetos. Essas restrições locais têm consequências em todo o estado. Em janeiro de 2024, a Califórnia tinha mais de 187 mil pessoas em situação de rua, quase um quarto do total do país. 2/3 deles estão sem abrigo, a maior taxa do país. Mesmo com bilhões gastos em moradia e assistência, o problema só cresceu. Só no condado de Los Angeles, mais de 75 mil pessoas estão atualmente em situação de rua. Em São Francisco, as estimativas variam de 7 mil a 10 mil. Apesar de drogas e doenças mentais serem foco da narrativa pública, pesquisas apontam os altos custos de moradia como principal causa. Estudo da University of California, São Francisco, em 2022, apontou que o custo do aluguel indica as taxas de pessoas em situação de rua nas cidades da Califórnia. As pessoas são excluídas do mercado de moradia antes mesmo de entrarem em crise. No dia a dia, muitos moradores de locais como o centro de Los Angeles, Oakland ou o bairro Tenderloin de São Francisco relatam acampamentos por toda parte, crises de saúde mental em público, confrontos, ruas sujas e crimes, consequências da instabilidade. A crise de pessoas em situação de rua na Califórnia está ligada à política habitacional do estado. E para muitas comunidades, a resposta padrão tem sido manter o problema fora de vista, o que cria um ciclo. O que pode ser feito? A crise de moradia e a acessibilidade na Califórnia gerou uma onda de leis nos últimos anos. Após anos de zoneamento restritivo, licenciamento lento e impasse político, líderes estaduais começaram a reagir. A mudança mais importante veio em 2017, com um pacote histórico de moradia sob o comando do governador Jerry Brown. Ela permite que incorporadores ignorem processos de planejamento e revisões ambientais em cidades que não cumprem metas de moradia do estado. Ela foi criada para forçar ações onde os governos locais estavam parados há anos. Sacramento eliminou a exigência mínima de vagas de estacionamento e em todo o estado ela foi retirada para prédios perto do transporte público. Embora o objetivo fosse ajudar a Califórnia a alcançar 180 mil novas unidades por ano, adicionando mais 100 mil por ano, os resultados têm sido decepcionantes. O SB 35 produziu apenas cerca de 14 mil unidades em todo o estado desde a sua aprovação, ou apenas 2.300 por ano, apenas uma fração do que é necessário. Ainda assim, o impulso aumentou. Em 2021, o governador Newsom aprovou as leis SB 9 e SB 10 para permitir duplexes e habitações multifamiliares em áreas residenciais e acelerar o desenvolvimento perto do transporte público. Grupos Yes in My Backyard opostos aos Not in My Backyard estão processando cidades usando a lei de responsabilidade habitacional, quando autoridades locais tentam barrar projetos que seguem a lei estadual. Em 2023, a legislatura aprovou o projeto de lei do Senado 423 sob o governador Gavin Newsom, prorrogando a SB 35 até 2036 e expandindo para zonas costeiras antes isentas. Até as cidades mais exclusivas agora seguirão as mesmas regras de responsabilidade. Apesar das disputas nas políticas públicas, já surgem algumas histórias de sucesso na prática. Em São Francisco, o projeto Apartamentos 588 criou centenas de moradias acessíveis em área cara, usando incentivos estaduais e apoio político local. Hoje, é um dos maiores projetos de habitação acessível da cidade, reconhecido pelo design e pela proximidade ao transporte público e empregos. Em Los Angeles, os apartamentos Estrela oferecem moradia permanente com apoio a ex-moradores de rua, usando construção modular para cortar custos e prazos. O projeto inclui serviços médicos e de saúde mental no local e recebeu a certificação Leadership in Energy and Environmental Design Platinum de sustentabilidade, prova de que acessibilidade e metas
climáticas podem andar juntas. Ainda assim, até que o ritmo de construção acompanhe a escala da demanda, a Califórnia continuará presa em uma crise de acessibilidade criada por ela mesma. Obrigado por assistir e inscreva-se para mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo.